Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por este dia, na tua presença e na presença dos meus amados irmãos. Obrigado por mais uma oportunidade que me dás de estar a partilhar a palavra com os meus irmãos. Pai, agora peço que continues connosco, nos abençoando e purificando e nos ajudando a ser mais para ti e a viver mais para ti. É o que agora continua connosco, é o que eu te peço e agradeço, e em teu nome que vives e reinas para sempre. Amém e amém, Jesus. Amados, nós temos estado a falar. Não, antes de mais nada, queria pedir duas coisas. Tudo que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra ou com o assunto, digam, pois também sou homem para errar e, e peço-vos que me digam. Depois também vos queria pedir que em vossas orações se lembrassem do povo de Israel e de Jerusalém e também se lembrassem de, do nosso projeto com a minha, que eu e a minha esposa, da Despertai, ou Geração Eleita. Também está lá na, no Facebook agora uma página, vão lá, curtam, deixem lá um pedido de oração se assim o quiserem, deixem também se quiserem uma palavra. Nós agora fizemos eu não sei dizer o nome daquele programa, mas no Google dá para fazer, como é que se diz, dá para fazer tipo uma reunião ou como se fosse um culto ou para tirar dúvidas, se quiserem, pois nós também vamos estando a postar quando nós estivermos online, para se quiserem fazer culto, se quiserem tirar dúvidas, ou mesmo até para fazer um culto, eu vou estando sempre a postar e qualquer coisa que vocês queiram saber, alguma coisa, assistam ou participem também e serão muito bem-vindos. E se quiserem uma palavra, peçam alguma coisa, sempre será um voto para nós e nós também sempre é um prazer para nós deixarmos uma palavra, o que vocês quiserem. Amados, eu queria mandar abraços para todos vocês, em especial para o pastor, para o pastor Luís Rocha, e para a minha para todos. Pronto. Amados, temos estado a falar da ressurreição. Já falámos da igreja, alguns factores que fazem parte dela e também um conjunto. Agora estamos a falar deste factor, para mim é importante, que é a ressurreição, porque nós fomos retirados da morte, ou seja, do pecado, para a vida. Mas para isso tem que haver como é que eu hei de explicar? Um querer profundo de nós sairmos do pecado, da morte, para a vida, para ter uma vida com Jesus. Para isso temos que também querer nos negar a nós mesmos e termos uma vida perfeita para com Jesus. E aí sim ressuscitarmos, deixar a morte para a vida. É claro que vai sempre haver uma encalços, vai sempre haver obstáculos, mas sempre é bom servirmos a Jesus. Pois Jesus disse: larga a porta e bom é o caminho que muitos vão, mas leva à perdição. Mas também é torto, não, é estreito o caminho e tortuoso, mas que leva à vida eterna. Ou seja, Jesus quis dizer que aqui nesse caminho, no caminho, como é que se diz? No caminho no caminho que é, que é tortuoso, quer dizer que há vai haver muitos obstáculos, muitas coisas que nos vão querer fazer tropeçar, mas sabemos que temos lá Jesus. Enquanto o inimigo vai nos tentando, vai nos provocando, nós sabemos que temos Jesus lá no caminho tortuoso, lá à frente. Agora, amados, nós sabemos que temos numa jornada. E eu. E falando agora da caminhada, eu tive. Aqui é o São João, né? Noutros países eu não sei, mas aqui nós. O mundo festeja o São João, essas coisas. A minha mãe, pronto, quis ir e eu fiz-lhe a vontade. E eu encontrei um irmão que. Para mim, eu continuo a considerá-lo como irmão. É desviado, mas é um irmão. Que ele teve até uma atitude que eu gostei. Mesmo desviado, mas a louvar ao Senhor ali sem vergonha. Assim uns. E ele gosta de me ouvir falar. E assim uns louvores que ele cantou,
sem estar na igreja, mas louvou ao Senhor sem coisa, mas é o que ele também diz, e eu concordo com ele. Mas concordo até uma certa parte. Ele disse para a minha mãe, eles são os dois da mesma idade e ele engraçou com a minha mãe, mas isso é uma parte. E ele disse que seguir a Jesus é complicado. E eu concordo com ele em certa parte. Porque nós muitas vezes é que também dificultamos. Nós muitas vezes dificultamos mais ainda as coisas. Porque as coisas podem se tornar mais fáceis se nós o quisermos. Porque nós já sabemos que se errarmos por ignorância é uma coisa, mas uma vez sem exemplo. Agora, se nós sabemos que vamos para um sítio, ou sabemos que erramos e que aquele erro vai nos trazer consequência, mas continuamos a errar assim, acho que isso já não é ignorância ou como é que se diz? Ou burrice da nossa parte. Eu aí já considero isso estupidez da nossa parte. Porque sabemos que isso pode dificultar a nossa vida espiritual e aí nós continuamos nesse erro. Estou a sair do contexto, mas é uma coisa que nos ajuda a termos uma ressurreição melhor. Porque assim, nós se deixarmos aquelas coisas que nos impedem, aí podemos ter uma vida bem melhor do que aquilo que estamos a ter. Nós temos problemas, muitas vezes, como eu já tenho dito anteriormente, em outros assuntos. Temos tido problemas porque nós próprios os criamos. Eu sempre ouvi dizer que a vida é bela, mas a vida é bela, mas nós é que damos cabo dela. Esse ditado é muito certo. Porque é assim, nós temos cada um faz da vida aquilo que quer para si. Tanto que também diz, e a palavra de Deus diz isso, cada um colhe aquilo que semeia. Se nós quisermos ter uma boa vida, ou seja, neste caso, se nós fizermos aquilo que está na palavra de Deus, se nós semearmos segundo o que está na palavra de Deus, segundo aquilo que Jesus nos ensinou, se tentarmos ser ao máximo aquilo que Jesus nos ensinou e dissermos não à nossa parte humana, pois é claro que aí vamos ter uma boa vida. Não só depois começamos a ter aqui uma boa vida aqui na Terra, como então imagina quando tu ressuscitares depois. Porque também a palavra de Deus diz que quando Ele vier, ressuscitarão primeiro aqueles que morreram em Cristo. Depois, quando ressuscitarem aqueles que estão em Cristo, esses é os que me dá a entender nessa passagem que é aqueles que irão também com Cristo. Agora, depois os que ressuscitarão, esses, que destino serão esses? Porque assim, amados, nós podemos ver muitas vezes que nós, se sofremos, é porque nós próprios queremos. Ou porque não temos a fazer bem o que a palavra de Deus nos manda, ou porque Deus nos ensina as coisas como Ele quer que nós façamos e nós não lhe damos ouvidos. Tudo isso implica. Não é só nós dizermos que vamos à igreja e que somos crentes. Não é só ler a Bíblia e dizer, ai que história tão bonita. Não. Nós temos que pegar, ler a palavra, cumpri-la e depois pegar e compartilhá-la. E ensinar que assim que nós temos a ter o exemplo, ou assim que cumprimos a palavra de Deus e fazemos o exemplo, ou damos o exemplo, assim já podemos ensinar. Porque aí que ensina, assim quando ensinamos, a pessoa aí diz, olha, sim senhora. Quando aí falarmos da ressurreição, aí a pessoa pode dizer, sim senhora, tu realmente morreste para o mundo e ressuscitaste para uma vida com Deus. Ou seja, nós aí temos a vida, ou seja, nós
Deus deu-nos o livre-arbítrio, como já sabemos. O livre-arbítrio é como se tivéssemos uma autoridade, entre aspas, claro, mas uma pequena autoridade entre o bem e o mal. Escolhemos o bem ou o mal. Só que é assim, o bem, se escolhemos o bem, sabemos que o bem não é um bajulador, não invade a vida das pessoas. O bem bate à porta. Jesus bate à porta. Quem o ouvir, ele entra. E abre a porta, ele entra. Mas também há aqueles que podem o ouvir, mas não querem abrir a porta. Esses, ele não entra. Ele não invade a privacidade de ninguém. Agora, há outros que ele entra, ele ceia, mas depois também eles esquecem-se. E há outros que não querem saber e o inimigo entra com força, mesmo que eles não queiram, mas entra com força e pode até já ter recebido a palavra, mas esses fogem, acobardam-se. E já sabemos que Deus não tem prazer em quem recua. Há outros que nem querem saber de nada e andam no erro e não querem saber, mas sabem que andam no erro, mas não querem saber de nada. Como nós infelizmente sabemos que existe tanta pessoa assim. Sabemos que o inimigo entra. Muitas vezes nós sabemos que a palavra de Deus diz: resiste ao diabo e ele fugirá de ti. Mas muitas vezes nós resistimos por um pouco de tempo. Depois, quando estamos bem, às vezes por uma mínima atitude sem nós nos apercebermos, é o suficiente. Basta, se eu estiver errado, começa a olhar para a tua situação. Se estiveres a passar mal, começa a olhar para a tua situação e vê. Começa a ver a tua situação e começa a meditar comigo. Se eu estava bem e se houve alguma época que eu falhei, porque é que isto aconteceu? E pensa em que atitudes tu tiveste, seja contigo próprio, na tua relação com Deus, seja na tua relação com os teus irmãos, na tua relação até com pessoas do mundo, por aí. Vê essas situações. Ou no que tu tens feito e vê se alguma vez tu não abriste uma pequena brecha para que o inimigo entrasse e te fizesse o que tenha a fazer e te causasse sofrimento. E a tua ressurreição pode até ficar um bocadinho mais, ou a tua vida, vá, depois da tua, quando estás com a vida com Deus, depois aí a tua vida está um bocado mais desfalecida. É claro que tu podes sempre virar para Deus. Até muitas vezes nós dizemos que estamos com Deus, mas por vezes com coisas mínimas, podemos o entristecer. Por vezes até pensamos assim: ele tem paciência, ele tem paciência para tudo. Quantas vezes nós vimos no Velho Testamento, especialmente na época de Moisés, ele queria destruir todo o povo e ficar só Arão e Moisés, e cumprir neles a promessa que ficou em Arão, em Isaac, em Abraão, Isaac e Jacó. Mas Moisés é que aplacou a ira de Deus. E outras razões assim. Mas nós temos que tentar fazer sempre o melhor. Sabemos que pensamos muitas vezes que pensamos que ele não tem, que ele tem, a tua paciência não tem limites, mas tem limites também. Basta vermos a Bíblia, basta vermos tanta situação na história do homem. Mas para isso também temos que ver e pensar que há muitos de nós que pensamos: Deus perdoa tudo. Perdoa.
Mas também temos que pensar uma coisa. Se continuarmos sempre na mesma coisa, sempre ali, tumba, 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 será que Deus só vai perdoar isso? Ou será melhor que, antes que nós pensemos isso, Deus perdoa tudo, será que, se em vez de pensarmos isso, não será melhor nós emendarmos isso? Estou a sair do contexto hoje, um bocado. Mas eu, por vezes, como vocês sabem, eu gosto sempre de sair um bocado do contexto. Que há coisas que têm que ser ditas, que se falar. E eu gosto de falar. Às vezes até tenho pena de não poder deslocar a outros sítios para poder falar com assim, até mesmo com vocês que assistem, não assistem, mas gostava de um dia podermos deslocar e poder falar, mas há de chegar a hora. Eu creio que o Senhor Jesus, o que Ele mostrou em sonhos, eu creio que vai chegar a essa altura. É só esperar. Até lá tem que ser assim. Mas gosto de falar assim. E agora com o que eu fiz com a Despertai, eu e a minha esposa, a minha futura esposa, com isso, até podemos tirar essas dúvidas, até podemos falar de outras coisas. Por isso é que eu tenho dito e digo, disponham, que se quiserem falar. Agora, voltando ao nosso assunto, a ressurreição. Como eu tenho feito, ressurreição, ato de ressurgir, regresso da morte à vida. Amados, queria ler uma passagem convosco que se encontra em 2 Timóteo. 2 de Timóteo. Desculpa, 2 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 18, que diz assim a palavra de Deus: os quais abandonaram o caminho da verdade, eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Aqui, amados, podemos ver os que se desviam, ou os que se desviaram naquela altura, afirmaram que a ressurreição já tinha acontecido. Porque pensaram, bem, já aceitamos Jesus, já ouvimos a palavra, está tudo bem. Que é o que muitas vezes acontece hoje. Podem até fazem as coisas, desviam-se por alguma razão. Podem, às vezes até não quer. Isto é a minha opinião, atenção. O desviar não quer só dizer que são aqueles que deixam de ir à igreja. Atenção. Quantas vezes o povo de Israel não se desviava, mas não ia ao templo oferecer os sacrifícios e cumprir ou fazer as coisas que era habitual no templo. Muitas vezes também nos desviamos mesmo na própria igreja. Só indo à igreja, mas também estamos desviados. E então, essas pessoas que estão desviadas, digamos assim, da verdade, dizem que já muitas vezes, podem pensar que já ressuscitaram, que já estão bem. Mas ao pensarem que já estão bem, atrapalham os outros. Porque os outros veem, então estás bem, estás a fazer essa, digamos assim, essa vida. Por exemplo, isto é um exemplo. Sais à noite, fumas, bebes e estás bem. Isto é um exemplo. Que infelizmente acontece e que já cheguei a ver. Mas não há parte. E fora outros assuntos, mas é só um exemplo. Então bebes, fumas e dizes tu que já ressuscitaste e atrapalham a fé de outros. E aí estou eu a querer dizer que muitas vezes não quer dizer que é só deixar de ir à igreja que estamos desviados. Muitas vezes os que estão na própria igreja muitas vezes se desviam e tornam-se mundanos. Não vamos mais longe. Se formos a ver a igreja de hoje em dia, comparando a igreja de antes para hoje, eu digo-vos, amados, com muita tristeza, mas digo-vos, eu tinha 15 anos quando eu me desviei, mas agora nunca pensei que em tão pouco tempo, em 10 anos, que a igreja mudasse
tanto, pelo menos cá em Portugal, mudasse tanto e ficasse tão mundana. Como é que o mundo entrou tanto nas igrejas? E isso me entristece bastante. E até os regulamentos mudaram. Não digo que mudaram em si, né? Ficaram, deve estar tudo igual, sei lá, não sei. Mas como é que permitem as coisas que sabem que nos regulamentos não está assim? Eu até me pergunto se é que ainda existem regulamentos. E se formos a ver, essas coisas atrapalham a fé de alguns, dos novos crentes, dos novos convertidos, atrapalha a fé dessas pessoas. E depois essas pessoas que andavam perdidas voltam-se a desviar outra vez. Porque andam atrapalhadas e já não sabem o que pensar. E acho que devemos pensar nisto e meditar. E vigiar e orar. É o que eu penso. Que Deus vos abençoe, hoje e sempre.